Livro de Hebreus 11, 31, diz assim: Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Rute, capítulo 2, também, versículo 11 e 12. Rute, capítulo 2, versículos 11 e 12. E respondeu Boaz e disse-lhes: Bem se me contou quanto fizesse a sua sogra, depois da morte do seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Versículo 12: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Vamos agora para Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e assim por diante. Levante a palavra de Deus, vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, prepara os nossos corações para receber a Tua mensagem, nos faz entender, meu Deus, a Sua voz, nos dá um entendimento claro, ó Deus, das Sagradas Escrituras, prepara-nos para guardar todos os ensinos e aplicá-los em nossa vida, que possamos, meu Deus, a partir de hoje, ter a nossa fé acrescentada por tudo aquilo que vamos adquirir de Ti neste momento, meu Deus. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração e nos dá disposição, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Toma o teu assento, por favor, e aplauda Jesus com bastante alegria. Isso, aplauda Jesus com bastante alegria. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está conosco aqui nesta noite, talvez alguns pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, e aqueles que sempre estão conosco, também os membros, são todos muito bem-vindos à casa de Deus. Mas preste atenção, todos nós estamos aqui hoje para aprender da palavra de Deus, e nós vamos nos aplicar a compreender esse ensino tão precioso que nós temos nas Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Toda segunda-feira temos um manual bíblico que nos está ensinando sobre os personagens do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre duas pessoas que tiveram uma notoriedade muito grande nas Escrituras. Quem são elas? Raabe e também Rute. Nós vamos estudar sobre a vida dessas duas mulheres. É interessante a gente considerar que muitas vezes na nossa leitura comum, a leitura do dia a dia, a gente facilmente acaba passando por preciosos ensinos da palavra de Deus sem dar a devida atenção ou a atenção merecida a algumas verdades que podem nos abençoar de uma forma muito grande. Talvez muitas coisas que nós vamos meditar aqui hoje sobre essas duas pessoas, pode ser que muitos de nós nunca teríamos parado para refletir, mas que hoje Deus acrescentará em nosso conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre a história dessas duas mulheres. Primeiro, Raabe. Pouco se sabe sobre Raabe, mas o seu nome está nos heróis da fé. Temos poucos momentos em que a Bíblia Sagrada fala sobre esta mulher, mas apesar dela não aparecer muito, mas o que ela fez foi muito importante. Então guarde essa verdade para você. Talvez a gente não faça tanto, né? Ou talvez, melhor dizendo, talvez a gente não apareça tanto, mas que possamos fazer algo que tenha grande importância. Está me entendendo?
Raabe não apareceu muito, mas o que ela fez? Ficou registrado, foi considerado, e ela está colocada também como uma herói da fé. A Bíblia nos fala que ela era uma prostituta que acreditou no Senhor. O nosso passado passa a ter pouca importância a partir do momento que nós encontramos a Deus. Tem gente que gosta de fazer muita menção àquilo que era, né? Eis aquilo outro. Estará pregando a palavra de Deus, o ex-ladrão de leite das crianças. O pessoal dá um valor tão grande, né, para esses ex. Mas aí como é que fica a gente que não é ex nada, né? Como é que fica aquele que nasceu na igreja, ou aquele que se converteu quando criança, como é o meu caso? O mais importante não é aquilo que a gente era, mas é o que a gente passa a ser depois que nós encontramos a Jesus. Essa mulher tinha uma vida toda errada, toda complicada, bagunçada, imoral, mas ela encontrou ao Senhor, acreditou e exerceu um ato que fez a diferença. Ela escondeu 2 espias, aqueles que haviam sido enviados por Josué para sondar a terra de Jericó. É claro que a sua atitude expressa a sua fé, pois ela creu que aquele povo, o povo de Josué, o povo daqueles espias, era o povo de Deus, o Deus verdadeiro. Podemos dizer sem dúvida alguma que ela foi salva por sua fé. E por fim, Deus ainda lhe concedeu o privilégio de ter o seu nome na genealogia de Jesus. Ficou registrada para toda a história e está sendo lembrada dentro da história de Jesus Cristo. Quando Jericó foi conquistada, a cidade foi toda amaldiçoada, queimada, os habitantes foram mortos, mas Raabe e a sua família foram salvos pela sua fé e pela sua coragem em esconder aqueles 2 grandes homens de Deus. Deus sempre vai recompensar a nossa fé. Temos também a história de Ruth, também estrangeira, indigna do favor da lei daquele tempo. A história vai nos contar lá no livro de Ruth que Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixaram Belém para habitar em Moabe. Aqui já começou o erro deles. Apesar que havia fome na terra, mas Belém é a casa do pão. Então não dá para deixar a casa do pão, mesmo em tempo de escassez. E tanto que eles tomaram uma atitude bastante precipitada, que ao eles irem para Moabe, lembrando que Moabe eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, Deus já havia alertado sobre os moabitas, mas eles vão para lá. Chegando lá, os 2 filhos deles se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Outra coisa também que era reprovada na lei, eles não poderiam casar com mulheres moabitas, mas por fim aconteceu que morreu quase todo mundo. Morreu o Elimeleque e depois morreu o Malom e o Quilion. Por fim, Noemi perdeu o seu esposo e também perdeu os seus 2 filhos. Agora ela está desolada, está abatida. Talvez ela pense num erro que ela tivesse cometido com seu esposo, com seus filhos, de ter ido para Moabe, lugar onde Deus reprovava, lugar onde eles não deveriam se fixar, e agora ela decide voltar a Belém, de onde ela nunca deveria ter saído. Ela então vai despedir as suas noras, vai dizer: olha, não tenho mais nada para vocês, meus filhos já morreram, não tenho mais idade para gerar filhos, para dar para vocês, e mesmo se eu tivesse idade, eles iam demorar muito, né, para estar na idade de casar com vocês. Então, voltem para a casa de vocês, volte para Moabe, volte a seguir a vida de vocês como vocês já seguiam. Orfa, na hora, quis fazer de conta que estava preocupada, que queria ficar com Noemi, mas não insistiu muito não, já foi logo se embora.
Tá bom, então eu vou embora. Não queria não, mas logo foi. Diferente de Ruth. Ruth se apegou a Noemi e disse: não, eu não volto para casa de jeito nenhum. Ela decidiu servir a Deus de Israel, decidiu acompanhar sua sogra, decidiu morar em Belém. Temos dois exemplos bem distintos da vida de Orfa e da vida de Ruth. Orfa logo desiste. Parece que a influência da fé não foi o suficiente sobre Orfa, ou ela mesmo é que não creu. De qualquer maneira, nós vemos que Ruth vai fazer a diferença. Mesmo tendo a oportunidade de abandonar Noemi, de voltar às suas práticas erradas dos moabitas. Inclusive nessa semana nós já meditamos sobre os moabitas, dentro do nosso quadro da meditação diária da escola bíblica. Eles tinham práticas completamente reprovadas por Deus. E ela decide: não vou mais viver isso, não vou mais fazer o que eu fazia, não vou voltar à crença dos meus pais. A partir de hoje a minha fé é outra. Ruth agradou a Deus com sua atitude. Noemi vai voltar para Belém, Ruth está acompanhando ela. Noemi pede para ser chamada de Mara, porque ela se sente amargurada, ao ponto até de pensar que Deus estava irado com ela. Mas Ruth está acompanhando. Ruth abandona tudo, acompanha Noemi e vai viver a sua vida nos termos de Israel, na cidade de Belém. Chegando lá, Ruth é uma mulher esforçada, trabalhadeira, corajosa, obediente, e observava as tradições do povo de Deus. Se dispôs a colher espigas para mantimento dela e de sua sogra. Lembrando que a lei de Israel protegia os estrangeiros, as viúvas, para que eles pudessem colher as espigas que caíam no chão. E ela vai então até a eira de Boaz, por orientação de sua sogra Noemi. Chegando lá, ela é muito bem tratada por Boaz. Boaz pede que ela não saia do seu campo, que não vá para outro local. E por fim, nós vemos que no final da história, Ruth acaba se casando com Boaz. Há todo um contexto dentro da lei do levirato, que nós já meditamos sobre isso também no programa Voz da Libertação, em que dizia que alguém tinha que suscitar o nome do falecido. Como o esposo tinha morrido, não tinha deixado descendentes, então alguém deveria assumir a responsabilidade de suscitar a herança. Alguém deveria redimir. Havia um remidor mais próximo, mas que rejeitou. Tinha um parente mais próximo, mas rejeitou. Boaz aceitou, e Deus se agradou da atitude de Boaz. Por fim, vemos que Ruth e Boaz foram os bisavós do rei Davi. Deus recompensou Ruth pela sua fé e pela sua atitude. Foi bisavó do rei Davi, o principal rei de Israel, e também entrou na genealogia de Jesus. Nós vamos hoje perceber o quanto Deus recompensa uma fé que é praticada, uma fé que é vivida, uma fé que acompanha obras. Preste atenção na nossa leitura. Josué capítulo 2, versículos 10 ao 13. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, quem está falando aqui é Raabe. Raabe é estrangeira e é uma mulher pecadora, mas ela está crendo no Deus de Israel. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, pois peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência,
que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e o que livrareis as nossas vidas da morte. Rute, capítulo 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que nós identificamos tanto em Raabe como em Rute são duas mulheres de fé, e nós vamos ver o que foi que a fé causou na vida de Raabe e na vida de Rute. Primeiro, tópico número 1: a salvação abrange aos gentios e as suas famílias. Era inconcebível para um judeu crer que Deus salvaria um não judeu, um gentio. Até hoje eles pensam muito semelhante a isso. Naquele tempo, muito mais. Porém, na história dessas duas mulheres, nós vemos que Deus já salvava gentios, mesmo antes da vinda do Messias. Em ambas as histórias, tanto de Raabe como de Rute, nós vemos aqui que eram duas mulheres de povos estranhos e também amaldiçoados. Raabe era de Jericó. Jericó já havia sido reprovada e seria destruída totalmente. Rute era de Moabe, povo amaldiçoado, do qual Deus não queria que o seu povo nem se aproximasse. Porém, ainda que elas fossem desses povos, se tornaram grandes heroínas. Escaparam da maldição pela fé, mostrada pelas obras. Tiveram coragem, determinação e respeito à lei do Senhor. Repito, a partir do momento que nós usamos a nossa fé e cremos no Salvador, a origem não importa. O que é que vai acontecer na nossa vida a partir do momento que nós tivermos o contato com a palavra de Deus? Tanto uma quanto a outra tinha uma história reprovada. Rute só de pertencer aos moabitas. Raabe pior ainda, pois além de ser de Jericó, a sua conduta era imoral. Mas ambas, ao se depararem com a palavra de Deus, creram, se apegaram a fé e se tornaram pessoas brilhantes nas mãos de Deus. Em Raabe, vemos alguém sendo levantado por Deus em tempo de guerra. Através de Raabe, Deus salvou toda a sua família e ela também foi regenerada. O encontro dela com a fé, o encontro dela com o Deus de Israel, o encontro dela com a verdade transformou, mudou. Era errada, mas agora já não é mais. Tinha uma conduta atrapalhada, agora já não tem mais. Pertencia a Jericó, agora ela vai pertencer ao povo de Deus. E Deus honrou e salvou toda a sua família, salvou seu pai, salvou sua mãe, salvou seus irmãos, todo mundo que estava na casa dela. Rute também. Rute, num tempo de escassez, num tempo de luto, ela vai fazer a diferença. Deus recompensou a sua fé, o seu trabalho, a lealdade dela para com sua sogra Noemi, a disposição dela em servir para Deus numa circunstância. Nada pode evitar o trabalhar de Deus quando existe um coração cheio de fé. Todo mundo que olhasse para qualquer uma das duas ia dizer, não tem jeito. Se um judeu olhasse para elas naturalmente, pelos preceitos da lei, ninguém dava nada. Seriam desprezadas, seriam jogadas de canto, mas a fé tem o poder de
transformar. A fé tem poder de regenerar. Quando eu falo de regeneração, eu falo do novo nascimento, da transformação de criatura para filho de Deus. Aquilo que acontece quando a palavra de Deus ilumina o nosso entendimento e nós paramos de olhar para este mundo com uma visão natural, com uma visão humana, com a visão de pecado, mas passamos a olhar pela fé, pelos preceitos de Deus, procuramos agradar a Deus, porque já não pertencemos mais a este mundo. Isso é regeneração. Foi o que aconteceu com Raabe, foi o que aconteceu com Ruth. Deus se agradou delas. Observando a vida dessas duas mulheres, nós entramos numa premissa muito importante da igreja, que é a família. Fala comigo, a família. A família é uma bênção dada por Deus. Vamos falar de novo, que essa foi muito fraquinha. Vamos de novo. 1, 2, 3. A família. Não deu certo de novo, né? Vamos lá. A pressa de acabar é de vocês, hein? Vamos lá. A família. Você concorda comigo? Se você não concordar, não é de mim que você vai discordar. Você vai discordar da palavra de Deus. Porque a família é uma bênção de Deus e nós temos responsabilidade com a nossa família. Salmos número 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Então família é algo de Deus. Foi a primeira instituição criada por Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, vemos Deus, ao salvar Israel, ele salvou famílias. Dá uma olhada lá, Êxodo, capítulo 12, versículo 3 e 4. Deus não salvou indivíduos, Deus salvou famílias, porque o sangue do cordeiro iria estar sobre o umbral da porta e toda aquela família seria protegida por Deus. A mesma coisa aconteceu com Noé. Hebreus 11, 7, livro de Gênesis também vai falar, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vai falar que Deus salvou Noé e a sua família. O desejo de Deus é salvar eu e a minha família. O desejo de Deus é salvar você e a sua família. Mas para isso nós não podemos abdicar da nossa responsabilidade. Não podemos terceirizar o nosso compromisso. Infelizmente há muitos cristãos que desprezam e negligenciam sua família. Ah, pastor, mas eu oro, orar já é o suficiente. Orar é mais importante para tudo. A gente nem vai falar dessa questão. É claro que orar, a gente tem que orar para tudo. Ora quando acorda, ora para tomar café, ora para almoçar, ora para trabalhar, ora para comprar, ora para vender, ora para tudo. É inquestionável a questão da oração. Não vou entrar nesse mérito. Todo mundo sabe que tem que orar. Mas nós temos uma responsabilidade com a nossa família diante do Senhor. Essas mulheres trouxeram mudanças benéficas para suas famílias e consequentemente foram abençoadas. Raabe foi o canal da salvação para a sua família. Ruth foi canal de bênção para a sua família. E a pergunta é esta: nós temos sido bênçãos para a nossa família? Se somos bênçãos para nossos filhos, somos bênçãos para o nosso cônjuge, enfim, será que nós podemos refletir a glória de Deus dentro da nossa casa? Será que os nossos familiares, ou pelo menos aqueles que estão dentro da nossa casa, os mais perto, será que ao menos eles podem ver em nós um referencial de fé? Ainda que talvez muitos deles ainda não sirvam a Deus, porque é uma batalha tão grande, sim ou não? Sim ou não? É uma batalha muito grande. Quem tem pessoas da sua família que não servem a Deus? Todo mundo. Todo mundo. Eu tenho pessoas próximas da minha família que não servem a Deus também. Mas a pergunta é: será que a nossa parte nós estamos fazendo? A minha pergunta é reflexiva. Se você está fazendo a sua parte, amém, diga glória a Deus. Mas será que em muitos dos casos
Nós não temos sido até tropeços para a nossa família, para eles não servirem a Deus? Olham a gente e não conseguem ver um cristão autêntico, não conseguem ver um cristão que expressa aquilo que diz acreditar. Qual é a imagem de Cristo que nós passamos para a nossa família? Raabe e Ruth foram bênçãos de Deus. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo faz uma advertência severa a respeito da nossa responsabilidade com a família. Diz assim o texto: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Imagine, de repente a gente pensar que está sendo bastante crente, né? De repente a gente pensar que estamos orando bastante, estamos consagrando bastante, que estamos fazendo tudo direitinho, sem faltar um culto doutrinário, aleluia, dando dízimo, diz amém. Oh meu Deus, é só eles que estão dando dízimo. Estamos fazendo tudo direitinho, mas de repente a gente não está cuidando da família. Paulo está dizendo, é pior do que o incrédulo. Paulo está dizendo, é pior do que aquele que não crê em Deus. É pior do que aquele que não conhece o Evangelho. Raabe, mesmo antes de ser transformada, ela já se preocupava com a sua família. Pois o texto que nós lemos, na leitura bíblica em classe, mostra ela intercedendo pela sua família, não foi isso? Que ela disse aos espias: rogo a vocês que jurem a mim, que quando essa cidade for destruída, que vocês livrem não somente a minha vida, mas livra também o meu pai, livra também a minha mãe, livra os meus irmãos que estão aqui comigo. Será que temos expressado esta responsabilidade? É importante nós pensarmos sobre isso, para de repente a nossa fé não ser uma fé inútil, para de repente a nossa fé não ser uma fé infrutífera, uma fé que não tenha poder nem mesmo de fazer com que a nossa consciência seja transformada para a principal responsabilidade que a palavra de Deus concede a nós. Raabe, ela persuadiu a sua família a respeito da sua fé. Eles não conheciam a Deus. A família de Raabe não conhecia a Deus. E havia motivos para eles não crerem em Deus, duvidarem da palavra de Raabe, duvidarem das palavras dos espias, dizer que aqueles muros seriam destruídos, dizer que a cidade ia ser tomada, parecia ilógico, porque os muros de Jericó eram fortes o suficiente para guardar a cidade. Então olha a fé de Raabe, convencer a sua família do que Deus ia fazer sobre a cidade, e de que eles precisariam crer em Deus. Ela se tornou crente de verdade, e contagiou os seus entes queridos. Que nós possamos ter uma fé contagiante, para que aqueles que estão à nossa volta sejam iluminados pela glória de Deus. Que a nossa fé seja radiante, que a nossa fé seja influenciadora. Ruth também teve que lutar com a falta de fé da sua sogra. Meu Deus do céu, tem gente que está bem o oposto de Ruth, né? Ruth teve a oportunidade de se escapar da sogra, mas ela não quis se escapar. Teve a chance de ir embora, mas não foi embora. Sua sogra estava amargurada, podia ficar de mal com a sogra. Quem está de mal com a sogra aí diz amém. Agora não sai nenhum amém não, né? Eu já disse para minha esposa, e vou falar na presença de todo mundo. Vou falar. Posso falar, amor? Vou falar. Já que nós estamos falando de sogra, vou falar. A minha esposa tem a melhor sogra do mundo. Não saiu nenhum amém. Deixa para lá, né? Mas preste atenção, só quem entendeu, né? Ruth amava a sua sogra e estava pronta para ajudá-la no seu momento de amargura, no seu momento de dor.
quando alguém da nossa família se isola, quando alguém da nossa família está em dificuldade, nós temos a oportunidade de ser como Ruth na vida dessa pessoa, uma amizade abençoadora. Ou será que na nossa casa nós somos como desconhecidos? Bom dia, boa tarde, tchau, tô indo. Ruth foi uma amizade para sua sogra e ajudou ela no momento mais difícil, até que ela deu a volta por cima. Deus mudou o cativeiro, é claro, mas alguém esteve do lado dela para ajudá-la. Você está me entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus tinha uma nova história, Deus tinha um projeto, mas é claro que precisava de alguém para estar por perto e fazer aquilo que ele estava ao seu alcance. Que sejamos como Ruth para a nossa família. Tem pessoas na nossa casa que precisam da nossa ajuda, que venhamos estender as mãos, que venhamos estar perto. Pastor, mas eu estou pregando para eles todo dia. Mas será que é só pregar? É claro que pregar é o mais importante, mas às vezes são outras questões. Às vezes há outros problemas que precisam de atenção. E quando aquela pessoa perceber que você está preocupado em ajudá-la, você ganha confiança, você ganha amizade. E quando você for falar de Jesus, ela vai estar com o ouvido muito mais atento, está me entendendo? Porque às vezes, na fé, na simplicidade, o crente, toda vez que encontra aquela pessoa da família que não serve a Deus, dá-lhe tacar a Bíblia na cabeça dela, né? E você tem que aceitar Jesus, pá! Você está desviado, vai para o inferno, pá! A pessoa se desgosta, é ou não é? Daqui a pouco não quer nem ouvir mais, entra pelo ouvido e sai pelo outro. E às vezes pela amizade, pela atenção. O que é que Paulo orienta para as esposas de maridos incrédulos? O que Paulo orienta? Que ganhe eles sem palavras, com o bom trato, com o testemunho. E se Paulo falou, se está na Bíblia, é porque dá certo, é o certo. Repito, que eu e você possamos aprender com Ruth. Ela nem era crente, nem era do povo de Israel, era moabita, era de um povo amaldiçoado, era de um povo idólatra, mas ela fez a diferença. Ao crer na palavra de Deus, ela foi bênção para sua sogra Noemi. Seja bênção de Deus também. Já falamos que tanto Ruth quanto Raabe estavam na genealogia de Jesus. Mas qual a importância disso? Qual a importância da genealogia? 3 motivos. Porque a genealogia era tão importante para os judeus. Tudo que eu estou falando está aí no seu manual bíblico. Se você ainda não tem o seu manual, nós temos alguns ainda na livraria, é bom você acompanhar. Primeiro motivo da importância da genealogia: a divisão da herança. As propriedades eram divididas entre os filhos homens. Então saber de onde o cidadão tinha vindo era muito importante, para saber qual era a sua porção, qual era o seu território, qual era o seu espaço dentro dos termos de Israel. Repito, normalmente se passava aos homens as propriedades, mas havia algumas exceções, como aconteceu com as filhas de Zelofeade, em Números capítulo 27, versículo 4 a 8. Ele não tinha filhos e a herança ficou para suas filhas. As filhas de Jó também receberam herança. Jó capítulo 42, versículo 15. E Axa, filha de Calebe, Josué 15, 19, também recebeu herança. Segundo motivo de importância da genealogia: a divisão e tarefas entre os levitas. Apesar que eles não recebiam herança entre os termos de Israel, não tinha um território especial da tribo dos levitas, porque a porção deles era o Senhor, era a presença de Deus, que era a propriedade dos levitas. E é claro que não há nada melhor do que esta herança, sim ou não? Não há nada de melhor do que ter o Senhor como herança. Mas eles tinham os seus trabalhos e as suas tarefas, e isso era entendido conforme a genealogia dos próprios levitas. Em terceiro lugar, qual a importância da genealogia? A respeito da descendência de Judá e Davi. Pois, olhando para os descendentes de Judá e Davi, eles verificavam as profecias
a respeito do Messias, pois se aguardava que o Messias viria da geração, da descendência de Davi. Como nós podemos observar nas Sagradas Escrituras, não era comum os nomes de mulheres aparecer nas genealogias. Mas, neste caso, no relato de Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, nós vemos aquilo que chamamos de extraordinário. O que é extraordinário? É aquilo que vai além do comum. E eu quero dizer para você, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deus sempre levará aqueles que vivem pela fé a viver o extraordinário. Quem vive pela fé não vive o que todo mundo vive, não vive o comum, não vive o normal, mas vive coisas grandiosas, inéditas de Deus. Não era comum, não era. Mas Deus vai fazer o nome dessas mulheres aparecerem na genealogia. Tamar, alguém que possa criticá-la pela atitude que ela teve. Tamar era nora de Judá. A Bíblia vai nos falar isso lá em Gênesis 38, depois você lê com calma. Até a gente comenta sobre ela em uma das nossas meditações desta semana. Primeiro filho de Judá morreu sem deixar herança. Desagradou a Deus, Deus matou. O segundo fez a mesma coisa. Também morreu. E o terceiro era muito pequenininho para casar. Mas Judá prometeu que ia dar o seu filho menor para casar com Tamar. Aconteceu que Judá esqueceu, mas ela não. Ela teve um comportamento que até parece contraditório. Depois você lê com calma. Gênesis 38. Ela chega a se colocar como uma prostituta na porta da cidade. E ela chega a se deitar com seu próprio sogro. A atitude é reprovada. Deus não aprovava esse tipo de coisa. Mas a causa em que ela se preocupava, isso era legítimo. A sua atitude não foi certa. Mas a causa que ela levava em consideração, e isso sim agradava a Deus, porque ela exigia que o seu sogro, Judá, cumprisse sobre ela a lei do levirato, que o irmão do falecido suscitaria nome ao morto. E o que acontece? Qual era a preocupação dela? Ela queria dar descendência a Judá. A preocupação dela era uma preocupação correta. O comportamento não foi certo, mas a preocupação agradava a Deus. O que acontece? Do filho de Tamar e Judá vai surgir a descendência de Davi e, consequentemente, a genealogia de Jesus Cristo. Raabe, já falamos sobre ela. Uma história controversa, mas entra na genealogia de Jesus pela fé. Ruth também, moabita, mas entra na genealogia. Batseba também tem uma história complicada com Davi, mas pela fé ela entra também na genealogia de Jesus. E Maria também, recebendo a graça de Deus numa gestação sobrenatural, se tornou a mãe de Cristo no sentido humano. Preste atenção. Se não era comum os autores colocarem nome de mulheres nas genealogias, o que é que explica isso? A explicação que temos é que o Espírito Santo de Deus foi quem inspirou Mateus. Porque Mateus é judeu. Mateus está escrevendo para os judeus. Ele normalmente não ia colocar o nome das mulheres na genealogia, principalmente com o passado que essas mulheres tinham. Mas pela fé agradou a Deus inspirar o autor das Sagradas Escrituras para que o nome delas não fossem esquecidos e entrassem na história como precursor do Messias, do Filho de Deus aqui neste mundo. A fé com obras é reconhecida por Deus. A fé daquelas mulheres não foi ignorada por Deus. A fé que Deus recompensa é a fé com obras. Não é aquela fé café com leite. Não é aquela fé morna. Não é aquela fé que a gente diz que acredita, mas nem a gente está acreditando que a gente acredita, entendeu? Vou dizer de novo. Tem hora que a gente diz que acredita, mas nem a gente está acreditando que acreditamos.
Está entendendo? A fé daquelas mulheres era uma fé que fazia a diferença e eram expressas pelas suas atitudes, eram expressas pelo seu comportamento. Vemos aqui que Deus valoriza todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Raabe foi resgatada da imoralidade, da devassidão, do pecado. Deus a honrou. Vemos que Deus dá oportunidade de salvação a todas as pessoas. Basta crer e abraçar a oportunidade de Deus. Ruth agradou a Deus com a sua decisão. Podendo ir embora, podendo voltar a Moabe, podendo voltar aos seus pais, podendo voltar a adorar ao seu Deus, ela disse: não volto, vou adorar o Deus de Noemi, vou adorar o Deus de Israel. E Deus foi com ela, ela achou graça diante do Senhor. Deus preparou uma história especial sobre a sua vida. Nada acontece por acaso, mas a mão de Deus estava sobre Ruth. Não foi por acaso que ela foi parar nas terras de Boaz, não foi por acaso, não. Não foi por acaso que o remidor mais próximo rejeitou e Boaz entrou e resgatou Ruth. Não foi por acaso. Deus não desampara um crente de fé, jamais. Deus não desampara. Deus preparou o escape, a saída, a bênção sobre a vida de Ruth. Quantos creem na providência de Deus, no ato providencial do Senhor, que Ele não rejeitará aquele que agir por fé? Quase terminando. Caráter cristão dessas duas personagens. Primeiro, em ambas mulheres, tanto Ruth quanto Raabe, mostra uma fé traduzida em obras. A única fé que agrada a Deus é a fé com obras. Tiago fala sobre isso. Depois você lê na tua casa todo o capítulo 2 de Tiago. Teve gente que tentou tirar o livro de Tiago do cânon sagrado, porque dizia que contradizia a salvação pela graça. Mas não há contradição. Porque o que Tiago fala aqui não é a salvação pelas obras, mas a consequência de uma fé viva, que vai ser representada por atitudes. Em segundo lugar, o que vemos nessas mulheres? Dependência e submissão aos propósitos de Deus. Estavam dispostas a viver a vontade de Deus. Submissão é aceitar a vontade de Deus. Será que a gente está pronto para aceitar a vontade de Deus? Tanto para uma quanto para outra seria difícil. Para Raabe foi difícil. Para Ruth foi difícil. É uma decisão que nos coloca debaixo da vontade de Deus. Em terceiro lugar, o que nós observamos nelas, que nos mostra a essência de um verdadeiro cristão: aceitar e enfrentar situações que outros não queriam. Quem é que ia querer enfrentar isso aí? Raabe escondeu os espias, era pena de morte, ela poderia morrer por traição à pátria, por traição a Jericó. A decisão de Ruth de abandonar tudo e seguir Noemi. Mas eu vou dizer, se a gente quer viver aquilo que nunca ninguém viveu com Deus, a gente vai ter que fazer aquilo que nunca ninguém fez. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se a gente quer viver extraordinária, nossa fé tem que ser extraordinária. A lei da semeadura acontece também na nossa fé. A proporção que nós semeamos de fé é a proporção que a gente vai receber também da graça, do poder de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Se queremos viver aquilo que nunca ninguém viveu com Deus, nós vamos ter que fazer para Deus aquilo que nunca ninguém fez. Ainda que vão dizer que você é louco, que você é doido, que não precisa tudo isso para ser crente, não, que é exagero fazer esse tipo de coisa em pleno século 21. Mas preste atenção, Raabe estava certa na sua decisão, Ruth estava certa na sua decisão. Fizeram aquilo que ninguém fez e viveram aquilo que ninguém viveu. Aí vai da nossa disposição, aí vai da nossa vontade. Foram caridosas com suas famílias e Deus se agradou delas. E ambas também se identificaram com o povo de Deus, preferiram pertencer ao povo de Deus. É interessante
que elas, sendo estrangeiras, preferiram pertencer ao povo de Deus. Enquanto tem gente que hoje, sendo povo de Deus, quer parecer com o mundo. É povo de Deus, mas quer estar meio assim com o mundo, quer estar meio perto do mundo, sabe? Quer estar mais ou menos com Deus e mais ou menos também do outro lado da torcida. Ambas eram estrangeiras e elas decidiram viver pela fé juntamente com o povo de Deus. Aspectos doutrinários, para nós terminar. Temos 8 aspectos a ser considerados. Deus não vê o passado, Ele sonda os corações. Já disse, aquilo que era não importa. A partir do momento que a gente recebe a Deus, Deus vai levar em consideração a nossa nova vida. Ele faz dos humildes e sinceros grandes instrumentos em suas mãos. Já disse, ninguém dava nada para nenhuma das duas. Eram criticadas, zombadas, deixadas de lado, mas agradaram a Deus e foram tremendamente usadas por Deus. Em segundo lugar, a fé do crente necessariamente se manifesta em atitudes e também vai revelar o nosso caráter cristão. Nossa fé gera atitude. A atitude que vai revelar se a gente é bem crente ou não é muito crente. É pelo nosso comportamento que somos conhecidos. Em terceiro lugar, o crente não acredita em acasos. Nós cremos na providência divina. Nada aconteceu por acaso com Ruth. Foi Deus que conduziu, foi Deus que preparou, não é sorte. Tem crente que crê na sorte. Eu creio na providência de Deus. Estamos na mão de Deus, Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Se alguém crê, aplaude a Jesus, Ele está cuidando de nós. Não é acaso, é a bênção, é a providência. Deus recompensa a fé e a coragem de quem nele confia. Deus recompensa. Vale a pena crer, vale a pena confiar, vale a pena ter coragem para servir a Deus. É com luta mesmo, é com dificuldade, é com dor, é com lágrimas. Mas eu creio na recompensa de Deus. Quem crê na recompensa de Deus que não vai falhar, não vai falhar, não vai falhar. Quinta verdade a ser considerada. O verdadeiro crente é exemplo de amizades. Que pena que o tempo não dá mais para falar. Mas já falei, crente é amigo de verdade. Crente é um amigo que os amigos podem contar. Nós temos uma meditação nessa semana falando sobre isso. Ao tempo de você procurar perfeitos amigos, seja você um amigo perfeito. A gente exige tanto das pessoas, né? Mas que nós possamos ser um amigo de verdade para alguém. Quem me entende, diga glória a Deus. Quando eu tinha uns 11 ou 12 anos de idade, um amigo meu chegou para mim e disse: Júlio, eu quero te pedir desculpa. Falei, mas do que, meu Deus do céu? Pois é que ele ficou todo sem jeito para falar e disse: é que você não é mais o meu melhor amigo. Eu falei, meu Deus do céu, não sabia que eu era o seu melhor amigo, mas agora já não sou mais. O crente verdadeiro é um amigo de confiança, é um amigo leal, é um amigo fiel, é um amigo que estende as mãos, é um amigo que ajuda. Quem me entende, diga glória a Deus. Assim como Ruth foi amiga de Noemi, ainda que ela não tinha mais nenhum compromisso com Noemi, mas ela estendeu as mãos quando Noemi precisava. O crente nunca está sozinho. Deus não abandonou nem Ruth nem Noemi. Deus sempre está com aqueles que creem no seu nome. Em penúltimo lugar, o crente deve lutar pela salvação da sua família. Não desista. Talvez você está lutando há muito tempo, há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, mas não desiste. Seja como Raabe, interceda, ore, jejue pela sua família, faça campanha pela sua família, esteja na igreja entregando sua família nas mãos de Deus. Fale de Jesus para eles, ajude-os a entender o Evangelho, não desista dos seus, para que nós não caiamos naquilo que Paulo disse, que nós deixemos de cuidar da nossa família e nos tornemos pior do que o infiel. E por fim, o crente fiel não quer pertencer a este mundo. Como nós falamos, ambas eram estrangeiras, uma era de Jericó, outra era de Moabe, todas eram de lugares amaldiçoados, mas não queriam mais pertencer à velha vida, decidiram viver por Jesus.
que eu e você aqui hoje possamos sair daqui na mesma convicção de Raabe, na mesma convicção de Ruth. A minha vida é de Deus e eu pertenço ao povo de Deus. Não quero mais saber da velha vida, não quero mais saber do mundo, não quero mais olhar atrás, tudo ficou para trás. Todos em pé em nome de Jesus Cristo. Agora nossa vida é de Jesus. Alguém queira reconciliar com Jesus, corre para cá. Está afastado do Evangelho? Vem hoje voltar para Jesus, vem entregar sua vida para Cristo. Jesus te chama, deixa Jericó para trás, deixa Moabe, pertença ao povo de Deus, pertença ao povo de Deus, seja povo de Deus, seja povo de Deus. A igreja adora o Senhor.